Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Mas por não terem aberto os corações, facilmente após a pregação, Satanás as distrai com outras coisas, amigos, entretenimento, os cuidados dessa vida. Logo o temor se esfria, se arrefece. Tem pessoas desse jeito na igreja. Tem pessoas assim na nossa repartição. Por isso que elas estão há meses e anos. E como é que pode ouvir sermão após sermão, pregador após pregador, evangelista após evangelista, e não haver nenhuma reação? Porque esse texto implica duas coisas. Não é só a dureza e a indiferença. Isso também compreende uma batalha espiritual. Porque ao perceber a indiferença delas, Satanás age, como está escrito, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então sobre essas vidas há uma batalha espiritual. Agora você vai entender a dificuldade da sua mãe se converter, do seu pai, daqueles irmãos, daqueles amigos que são alvos seus. Você prega, traz à igreja, até que causa uma certa coisa, mas minutos, horas depois, dias depois, foi tudo em vão, eles já se endureceram de novo. Por quê? Porque Satanás foi colher a gravidade daquilo, colher a revelação daquilo, retirar o efeito daquilo. É uma batalha que ocorre contra aquelas almas. Então aqui eu tenho outro aprendizado. O evangelismo é uma batalha espiritual intensa. É você semeando e o diabo retirando, é você iluminando e o diabo cegando, é você convencendo e o diabo, é você persuadindo e o diabo dissuadindo. Por isso que no evangelismo eu digo, evangelismo tem que ser 70% oração, 30% pregação. Então esse é o primeiro tipo de solos, e o primeiro tipo de pessoas dentro da igreja. A parte mais interessante para elas da fé, do culto, é o envolvimento social, não é a mensagem. A mensagem não causa qualquer efeito sobre elas. E há esse tipo de pecadores, porque você tem tanta dificuldade de trazê-los. Porque por não estarem com o coração aberto, Satanás arrebata essa mensagem com facilidade. O segundo tipo de pessoa, o segundo coração, a segunda reação à mensagem, são os entusiastas. Esses não são como o solo rochoso. Esses, a Bíblia fala que são os que recebem de forma mais rápida. Você prega para eles, você fala do evangelho, você convida para a igreja, eles aceitam na hora, eles vêm na hora, eles abrem o coração na hora, eles não têm nem onde, quando você tem a sua, nossa, isso foi fácil, já virou um apóstolo. São entusiastas, ou os impulsivos. Entretanto, é o FP turbo, é o crente fogo de palha turbo. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Ele vem como um cometa e some como um cometa. Ele atinge o pico, parece um apóstolo. Depois a gente descobre que era de fato um apóstolo, Judas. Ele cai. E assim está na igreja, você olha, você se assombra. Ele vem em todo culto, ele lê toda a Bíblia, ele jejua todo dia, ele aparece na limpeza, no evangelismo, na vigília, ele doa tudo que ele tem, ele é um fogo. Mas passa 7 meses, 30 dias, 7 meses, 2 semanas e 3 dias, ele some,
deleta e bloqueia todos os irmãos da igreja. 15 dias depois, você vê a foto dele lá no carnaval de Miguelópolis, na praia, sem roupa. São os entusiastas. Vamos ver aqui, verso 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra e logo a recebem. O logo aqui no grego é imediatamente. Eles ouvem a palavra e imediatamente recebem, e recebem com alegria. Verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. O que é isso aqui? Vamos aprender o outro tipo de solo, para você saber o que Jesus está falando. Primeiro caía no caminho, como era duro, não havia penetração, ficava exposto ali na superfície, as aves. O segundo é assim, havia também ambientes que essas caíam pelo caminho sem sequer que o semeador viam. A outra, eram ambientes que mostravam na superfície uma terra bonita e fofa. O semeador semeava, só que era só uma camada fina de terra, por embaixo era cheio de pedras, pedregulhos, pedregais, mas não havia maneira do semeador perceber isso. Ele não sabia, porque a terra cobria aquelas pedras, ele achava que era um terreno, que era um solo fértil, de uma terra fofa, produtiva, mas era uma camada bem fina, e por baixo só pedra, de modo que quando ele semeava, por ser uma camada fina, essa semente germinava muito fácil, rápido, germinava e até crescia rápido, mas por ter pedras embaixo, essa planta não tinha raízes, ela estava toda envolvida nas pedras, não podendo extrair nutrientes, não podendo extrair a água da terra, porque estava em meio às pedras. Então ela germinava rápido, crescia até rápido, mas quando via o sol, um sol muito quente, escaldante, ela murchava, secava e morria, antes mesmo de produzir frutos, porque não tinha raízes que desse ela sustento num período de seca, num período de seca e de estiagem. Jesus está comparando este tipo de solo com alguns falsos crentes, algumas pessoas que estão no mundo, algumas que são alvos de evangelismo nosso, já foram, e algumas que estão na igreja. São aquelas que quando ouvem o evangelho, quando você prega a elas, faz convite a elas, quando elas escutam um sermão poderoso, elas são muito objetivas em aceitar, elas não hesitam, elas vêm, elas se convertem, se batizam rapidamente, elas imediatamente aceitam o convite. O termo grego é imediatamente, e recebem com alegria. O que é isso? Com entusiasmo, são entusiasmadas, e elas entram e recebem e fazem inúmeras promessas. Inúmeras promessas de vou entregar minha vida para Jesus, vou ser um missionário, não vou me casar, olha pastor, eu tenho um terreno, quero vender e dar tudo para a igreja, quero, passar a noite aqui, tem um lugarzinho para mim aí. Elas querem limpar, querem evangelizar, querem doar todos os seus bens, querem se vestir de forma humilde, querem doar até suas roupas, elas vêm como um tição tirado do fogo. São muito rápidas, entusiasmadas, mas isso é só fogo de palha, só fogo de palha. Quando elas percebem o quanto custa seguir a Cristo, quando elas percebem que seguir a Cristo compreende sofrimento, porque aqui o texto diz
que o sol que queima a plantinha que está na rocha é comparado a angústia e perseguição. Até então ela não sabia. Ela achava que o evangelho tinha sua parte positiva, missões, evangelismo, as experiências com Deus. Mas agora ela começa a ver que não, que ao se tornar seguidora de Cristo, ela começa a ver zombaria, bullying, perseguição, hostilidade, privação, escassez. Ela começa a passar por tribulações em razão de ser discípulo de Cristo. E ela começa a se arrepender. É aquela parábola da torre, que Jesus conta de alguém que foi construir uma torre e não calculou os gastos. E foi começando precipitadamente. Parou a torre na metade. De sorte que vão passar, as pessoas vão ridicularizar dele. Esse aqui é aquele, o precipitado, que não entendeu o caráter da fé. Que hora que ele começa a ver a quantidade de sofrimento que ele tem, a Bíblia diz que ele logo se escandaliza, imediatamente aceita, mas vindo a provação, imediatamente larga. É de súbito, ele larga. É aquela outra parábola: mestre, deixa eu te seguir, mestre. Mestre, calma. As raposas têm os seus covis, andorinho, os ninhos, mas o filho não tem onde reclinar a cabeça. Mestre, mestre, te seguirei para onde quer que fores. Mestre, mestre, deixa eu sepultar o pai primeiro. O Senhor diz: calcula os custos. Não é assim não. Mas esses não calculam. É por essa razão que você já viu tanta gente assim, desde que você veio à fé. Tanta gente que entrou na igreja parecendo um cometa, um apóstolo, de repente, da noite para o dia, está na lama, no chiqueiro do pecado. Por quê? Não tinha raiz, não tinha profundidade, era uma conversão falsa, nunca nasceu de novo de verdade, só veio no oba-oba, só foi um momento, foi um entusiasmo momentâneo. Hora que ele percebeu o peso da cruz, o quão estreita era a porta e o caminho, o quantas provações e sofrimento e perseguições um filho de Deus sofre, o texto diz que logo se escandalizam. Logo se escandaliza. Ele deixa Jesus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.